Bem-vindos mais uma vez ao Hollywood. Estamos nessa quinta edição com ela, a odiadora de Pulp Fiction, José Lucas. Oi, gente. Ele que acha que a parte de Grindhouse, feita por Robert Rodrigues, é melhor que A Prova de Morte, Henrique. Fala, galerinha. E eu, sou o apresentador que começou a vida de cinéfilo com Django Livre, Leonardo. Vamos falar sobre ele, que tá com o 9º filme estreando, Quentin Tarantino. Falar sobre nossas experiências com essa filmografia tão polarizante, para dizer o mínimo. Então, Henrique, pode começar? Bom, então, apesar de ter crescido frequentando locadoras, né, que foi um hábito que minha família sempre teve, muito antes de eu nascer, tipo, ir na locadora semanalmente, sempre ter filme em casa, eu demorei muito para esbarrar no filme do Tarantino, né, foi só quando eu cheguei no ensino médio, e embora na época eu já conhecesse alguns diretores, assim, pelo nome, né, já acompanhava alguns nomes pela filmografia deles, o Tarantino era um que eu ainda não tinha me interessado em ver, né, mas no meu ensino médio eu fiz um técnico em multimídia, né, que tinha essa proposta meio de ser um audiovisual em nível técnico, né, então acabou que muitos dos meus colegas eram cinéfilos, né, e foi lá que eu percebi que o Tarantino era muito adorado, assim, né. Nessa época do ensino médio eu já tinha visto os dois Kill Bills, né, que eram os filmes do Tarantino que tinham sido lançados enquanto eu já tinha uma idade, assim, né, de frequentar a locadora por mim mesmo, mas nunca tinha... Eu tinha assistido, mas seguido a vida, né? Nunca tinha pensado neles dessa maneira mais artística, né? Que foi um hábito que eu acho que eu peguei mesmo ali por essa época do ensino médio, né? E uma dessas minhas amigas, que era a Bárbara, um beijo, Bárbara, ela adorava muito Tarantino, né? Tinha os filmes dele em casa e na época ela que me emprestou o Cães de Aluguel e o Pulp Fiction, né? E eu vi... E na época eu também revi o Kill Bill e fiquei naquela coisa de realmente não entender qual era todo o barulho em cima dele, assim. Porque eu não achava filmes necessariamente ruins, né? Porque obviamente tem uma qualidade técnica ali. Mas eu sempre achei um pouco maçante assistir os filmes do Tarantino, né? Eu sempre acho cansativo aquela coisa daqueles diálogos meio verborrágicos e elétricos que ele coloca na boca dos personagens, assim. É uma coisa que nunca me agradou muito, assim, né? E eu acho curioso, né? Que ele é um cineasta muito pop, assim, né? Ele é um cineasta que tem essa coisa muito... Essa imagem muito cool e descolada em cima dele, né? Então, eu sempre associei que seria uma coisa muito divertida, né? Tipo... O que o Almodóvar, né, tem, tipo, dos filmes do começo de carreira dele serem filmes muito, assim, gostosos de assistir, né, e foi uma relação que eu nunca tive com o Tarantino, né, porque eu acho que era um diretor que era pra ser muito divertido, mas pra mim nunca bateu essa questão da diversão, assim, né, eu sempre achei uma experiência meio maçante. E aí o Bastardos Inglórios foi lançado enquanto eu ainda estava no ensino médio, né, teve esse momento da gente assistir todo mundo junto, e eu lembro que foi marcante, assim, né, que era o primeiro filme dele que eu tava vendo no cinema, né. E é isso, né? Embora eu não goste do Tarantino, ele é esse cineasta que tem essa coisa meio dos filmes dele serem um marco, né? Tipo, a gente tem essa lembrança, tipo, de quando eu tava, onde eu tava quando esse filme do Tarantino lançou, e a gente consegue lembrar bem da repercussão que ele teve. É sempre um fenômeno cultural muito massivo, assim, né? Porque ele atinge, enfim, diversos públicos, né? Ele não é algo que tá só ali naquele nicho mais cult, assim, né? Tipo, às vezes, um pai do seu amigo que nem é tão ligado em cinema manja os filmes dele e fica empolgado quando lança um novo, né? O Django Livre lançou logo quando eu tava entrando na faculdade. Também fui ver com o pessoal da faculdade, né? Marcando uma outra fase, assim, da minha vida, né? Eu tinha acabado de mudar para São Carlos. Tava no cinema, estreando no cinema local e, assim, sei lá, na segunda semana de aula a gente foi todo mundo assistir. E eu achei muito chato, assim, foi, tipo, de longe a minha pior experiência com o filme do Tarantino, e foi ali que eu falei, velho, esse cara não dá mais pra mim, assim, tipo, realmente não consigo, porque o Django Livre foi uma experiência, assim, ruim mesmo, assim, sabe, tipo, geralmente quando eu vejo filme no cinema eu não sinto o tempo passar, mas o Django Livre foi um filme que se arrastou, e eu passei nervoso, e eu queria ir embora, foi péssimo, e aí acabou que os Oito Odiados eu não vi, né. Bom, mas enfim, o Tarantino foi essa figura, né, que tem me acompanhado oficialmente desde o ensino médio, né, desde 2007, e que eu sempre tenho, né, marcos muito grandes, né, com os filmes dele em períodos da minha vida, mas que foi um cineasta que nunca me pegou, assim, né, tipo, eu nunca consegui entender completamente o apelo que ele tem, porque eu acho que, embora sejam filmes bem elaborados, né, onde, tipo, ele tem uma questão estética ali que é muito marcante e tudo mais, e ele escreva muito bem roteiros. Eu sinto que é meio engessado tudo, assim. Eu não sei. Acho que tem
falta um óleo ali naquela engrenagem, assim, sabe? Eu acho que as peças vão se desenvolvendo de uma maneira meio truncada. Mas, enfim, isso é uma experiência bastante subjetiva, né? Mas só pra resumir que não é um caso de um cineasta que eu gostei muito na minha adolescência e quando eu cresci percebi que não era tão legal assim, né? Foi um cineasta que, um raro caso, né, que nunca me pegou muito, assim, nem no princípio da minha vida de cinéfilo. Foi bom que a gente começou com a pessoa que menos gosta dele, né? Falando. Então, gente, eu odeio Tarantino. A louca. Não, então, gente, meu começo com Tarantino acho que foi bem mais recente, acho que faz 5, 6 anos, desde que eu vi o primeiro filme dele. E foi muito nessa pira, assim, quando você descobre, assim, o mundo do cinema autoral. Acho que sei lá, o nível mais básico que você chega é, sei lá, na internet pesquisar filmes que você precisa ver antes de morrer, ou sei lá, aquelas listas 100 filmes do século, ou 100 filmes que você precisa ver antes de morrer. E Tarantino sempre tá nessas listas de melhores filmes, seja Kill Bill ou Pulp Fiction. E tanto por ser, assim, um material de entrada, de certa forma, de Tarantino atualmente, eu sempre via também, assim como Henrique, que muitos amigos meus, muitos colegas que gostavam de cinema, gostavam muito do Tarantino e me recomendavam muito para ver os filmes dele. Aí o primeiro filme dele que eu vi foi o Kill Bill, o 1 e 2. E assim, gostei muito. Achei divertidíssimo, achei assim um cinema envolvente, ao mesmo tempo que é super um cinema de entretenimento, ao mesmo tempo tem uma marca autoral muito forte, assim, que você vê a mão do diretor ali presente. Mas ao mesmo tempo eu achei divertido, mas com aquele olhar meio assim, né? Será que é só isso que ele tem a oferecer? Tipo, é um diretor divertido, mas ao mesmo tempo eu não via como esse diretor que mudou o cinema americano e que quebrou paradigmas e, sabe, quebrou tabus no cinema americano. Então eu sempre mantive ele como um diretor que eu gostava de alguns filmes ocasionalmente. Eu gosto muito do Kill Bill, eu gosto muito do Bastardos Inglórios. Eu gosto menos dos outros, mas ainda gosto com suas devidas medidas. Mas eu ainda sempre achei que ele era um diretor muito superestimado. Que eu sempre vi ele assim como um diretor muito pop, que sabe falar muito bem pro público em que ele se direciona, mas ao mesmo tempo eu não vi assim muitos motivos para declarar ele como um dos grandes diretores do cinema contemporâneo ou do cinema americano, pelo menos. E o que, em teoria, assim, o estilo dele, em teoria, tinha tudo para me agradar, né? Que eu amo esses cineastas que exploram o artifício e exploram essa condição meio pós-moderna do cinema, de ser sempre uma cópia e uma reinvenção do passado. E o cinema do Tarantino abraça isso de maneira muito explícita. E é cheio de referências, é todo autoconsciente, autorreferente. Então, assim, em teoria, o cinema de Tarantino tinha tudo para me agradar, de certa forma. Só que acho que acho que tudo meio que descamba no olhar do Tarantino, que o olhar que ele dá para essa referencialidade, para essa homenagem, para esse ato de colagem, de reimaginação de cinema, meio que não me desce tão bem. Por diversos motivos, né? Tanto por achar o olhar dele um olhar muito homogênico, muito o olhar de alguém que a gente reconhece, né, que é um homem hétero branco que tá no topo dos privilégios e que meio que não reconhece, meio que todas essas questões de representatividade, de violência, de referências. Então acho que é meio Tarantino, acho que muitos cinéfilos, assim, acho que muitos dos fãs que gostam do Tarantino tem muito dessa atitude que o Tarantino acho que também possui, que é essa relação de admiração com o cinema, ao mesmo tempo que é uma admiração a um cânone extremamente limitado do cinema, e ao mesmo tempo é uma admiração muito que não me parece interessante, assim, que é muito admirar essas obras do passado como indiscutíveis e como filmes que você não pode, de certa forma, balançar esse cânone. Você apenas tem que admirar esses filmes que as pessoas dizem para você admirar e ficar repetindo essa homenagem infinitamente, que eu acho que é meio que os filmes do Tarantino fazem, que eles são
meio que peças encapsuladas no tempo. Eles não... Tirando, acho que Bastardos Inglórios e Kill Bill, que acho que são os melhores filmes dele. Acho que toda a filmografia dele meio que é essa referência meio morta mesmo, que já nasceu antiquada. De referência a um cinema do passado e de certas referências ao cinema americano, mas que não faz, para mim pelo menos, não faz muita coisa além de apenas ser apenas uma piscadela de olha como eu sou inteligente, olha como eu consigo referenciar esses diretores japoneses e italianos e americanos. Então, assim, em teoria, é um cinema que tinha muita capacidade para me agradar, só que na prática, assim, os resultados são variados. Não, mas embora a gente não acredite nesse uso taxativo, né, e essencialista do local de fala, é importante também que os saberes sejam localizados, né? Então todo o discurso parte de algum lugar, assim. Claro que o fato dele ser um homem branco não necessariamente vai fazer ele ter filmes problemáticos, né? Porque o Sean Baker tá aí pra provar que é possível ser um homem hétero branco e fazer filmes incríveis sobre culturas que não são as suas. Mas às vezes é assim um marcador social relevante, né, para localizar um discurso assim, né? Então, como eu falei na minha introdução, eu comecei minha vida de cinéfilo com Django Livre, que foi lançado... Foi em que ano? 2012. Começo de 2013. Então, eu tinha aí uns 14, 15 anos. Que foi quando eu iniciei a minha cinefilia, graças a Django Livre, porque eu fui ver com minha mãe e com meu pai. E aí meu pai ficou falando, tipo, não, porque o Tarantino isso, Tarantino aquilo, tananana. Tinha que ser o pai, né? A mãe não faria isso. Hypando Tarantino horrores, assim. E aí eu falei, então eu vou pesquisar ele quando chegar em casa. Aí eu comecei a baixar torrent. Aprendi a baixar torrent pra poder ir atrás dos filmes do Tarantino. Fui lá, Kill Bill 1, Kill Bill 2. Inclusive, eu acho que dos filmes deles, assim, o que mais me impacta foi Kill Bill, assim. Aí eu fui entrando mais, assim, nessa filmografia tarantinesca, vendo todas as referências e, a partir delas, indo pesquisar sobre outras coisas, tipo, o Tarantino colocou o nome da produtora dele de Bande à Parte. Aí vai, o que porra é Bande à Parte? Eu fui ver que é um filme do Godard. Aí vai pesquisar quem era Godard. Aí pesquisei Nova Onda Francesa. Aí vai... Então, tipo, foi todo um cânone. O cânone dominante, assim, no caso, né? Que eu fui pesquisando a partir de Tarantino. O que, infelizmente, pode ser algo que a pessoa fique presa. E é interessante, a gente vai falar sobre isso depois, mas é sobre como essa porta de entrada pode ser limitante pra gente enquanto cinéfilo mesmo, assim. E aí foi com Tarantino que eu comecei a ter essa paixão e interesse pelo cinema e com o tempo eu não diria que foi diminuindo, mas eu comecei a gostar menos de alguns filmes dele. Tipo, eu lembro que no começo eu adorava muito todos os diálogos dele. Eu achava, tipo, os diálogos incríveis, assim. Não, porque os diálogos com referência cultura pop e tal, foda. Só que aí o tempo vai passando e a gente vai percebendo eles como esquemáticos e às vezes até eu acho que foi o Zé Lucas que falou mais ou menos como tipo uma coisa meio que tipo, olha só como eu sei colocar essas referências aqui e não como algo mais orgânico, assim. E eu lembro de uma coisa muito interessante com o Henrique falando sobre como ele achou chato. Teve uma vez que eu fui ver o Bastardos Inglórios com a minha crush, com a minha paixão de escola. Em um dado momento do filme, que tava com uma conversa interminável, acho que foi na primeira cena, aquela famosa cena de Bastardos Inglórios do copo de leite, com o Hans Landa e tal, assim. Aí vai lá e falou, já filme chato da porra. E eu fiquei muito, e eu lembro que eu fiquei muito entristecido em algum nível na hora, porque eu fiquei tipo, velho, é massa. Fala mal não, pô. Então, a partir desse gancho sobre como Tarantino introduz as pessoas, vamos falar sobre o que significa, o que a gente enxerga nele como essa porta de entrada da cinefilia, né? Tipo, o que é que vocês acham de ser justo ele, essa porta de entrada, assim? Então, não acho que é justo ele, as pessoas, eu acho que ele não é a única fonte, que ele é a principal fonte, assim, é uma das principais fontes, mas eu acho que o fato dele ser um diretor ao mesmo tempo que tem... Ele é um dos diretores que acho que mescla muito bem tanto esse lado de ser um diretor amado pela crítica,
como é um diretor, assim, que tem um público muito massivo, assim, nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Acho que é um diretor que mescla muito bem esse lado comercial e esse lado da crítica, assim, aí isso meio que acaba gerando uma visibilidade, assim, no mesmo nível que, sei lá, os diretores americanos autorais, na linha de Spielberg, Scorsese, George Lucas. Acho que Tarantino meio que já chegou nesse patamar de grandes diretores americanos. E como assim, nossa cultura visual, querendo ou não, é muito baseada no que os diretores americanos fazem, no que eles divulgam. Acho que Tarantino meio que naturalmente acaba sendo esse vórtice para onde os cinéfilos iniciantes, ou até para quem quer ter uma experiência inicial no cinema, acabam indo, porque, querendo ou não, é um diretor que consegue muito bem passar essas noções de autoria, de uma história do cinema que é trabalhada, dessa visão mesmo de princípios do cinema de uma maneira muito acessível ao público, que eu acho que, sei lá, acho que o primeiro filme que, sei lá, quero descobrir mais sobre cinema, você não vai começar com Tarkovsky, por exemplo, você vai para um diretor que fale mais com acessibilidade popular, pop, de certa forma, que funciona como uma porta de entrada para outras coisas que com o tempo você acaba adquirindo um gosto. Então acho que o Tarantino consegue fazer isso muito bem, que é mesclar essa coisa de uma voz autoral muito forte com elementos que são muito populares e que são muito de fácil assimilação, assim, não são, assim, apesar da história da crush do Leonardo, assim, eu não vejo a grande parte dos filmes dele como filmes difíceis de ver, assim, são filmes que têm diálogos super rápidos, é super ágil, tem essa coisa de elementos de violência, de ação, que dão a dinamicidade pro filme, e ao mesmo tempo que ele sempre escala, assim, os nomes super famosos, que querendo ou não, assim, meio que acabam atraindo, né, tipo, um público, sei lá, o Bruce Willis, ou Uma Thurman, ou Samuel Jackson, são atores, assim, de nome, de peso, que mesmo você não se interessando inicialmente pelo estilo do Tarantino, você meio que acaba se apegando a essas figuras famosas, né, que fazem parte do elenco dele. Então, eu acho muito simbólico, assim, né, Leonardo contar dessa relação do pai apresentar o Tarantino, que é algo que essa minha amiga Bárbara, que foi a amiga que me emprestou os DVDs do Tarantino, ela tinha basicamente a mesma história, assim, né, do primeira vez dela assistir Pulp Fiction foi quando o pai dela comprou o DVD e, sabe, falou, você tem que conhecer cineasta, você vai adorar, e ter essa experiência de assistir junto com o pai, sabe, é bem essa coisa que passa de pai para filho, quase assim, né, em muitos casos. Porque é isso, como o Tarantino foi esse cineasta muito ícone da geração dos 90, principalmente, que foi quando teve o boom de locadoras, que todo mundo tinha VHS em casa e tudo mais, eu acho que ele se beneficiou um pouco dessa maneira para adentrar os lares, assim, sabe? Ele era esse cineasta que tinha essa pegada muito artística, Cannes, mas que também estava ali naquele circuito meio Oscar, e então ganhava essa visibilidade que estava ali no... Ele tá nesse meio do caminho mesmo, entre um filme bastante mainstream, comercial, de estúdio, blockbuster, e esse filme mais artístico que ganha a Palma de Ouro em Cannes, né? Então eu acho que como ele ocupa essa posição de estar no meio mesmo, né? Ele acaba sendo a transição para muitas pessoas, né? Mas eu não acho também que ele é o único, né? Eu, por exemplo, o cineasta que foi essa minha transição para começar a pensar um cinema mais artístico e entender que, enfim, que existia uma autoria e tudo mais, foi o Tim Burton, né? Que eu já acompanhava os filmes dele na sessão da tarde, eu achava todos incríveis. E quando eu aluguei o DVD do Peixe Grande, vendo os extras, eu descobri que todos aqueles filmes que eu amava de ver na infância eram desse mesmo diretor, né? Então, a minha porta de entrada foi o Tim Burton, mesmo antes de eu compreender exatamente o que era a autoria, né? Já tinha um estilo ali nos filmes dele que me marcavam bastante para eu gostar de todos, mesmo desconhecendo que eles eram todos do mesmo autor, né? Então eu acho que o Tarantino tem esse lugar que o Tim Burton também tem, que o Pedro Almodóvar também tem, que vários outros cineastas têm, de ter um lance bastante artístico e mais elaborado, de uma mise-en-scène de cinema de autor, essa porra toda, e ao mesmo tempo ter uma linguagem que é bastante acessível e fácil de ser vendido, né, como um filme blockbuster, assim, né. Aqui no Brasil não acontece, mas muitos filmes do Almodóvar eu acho que poderiam ser lançados no Cinemark
e bastante gente acaba vendo, assim, sabe? Se eu colocar Vou Ver pra minha mãe, ela provavelmente vai gostar da história. Então eu acho que são cineastas que estão ali naquele meio termo e que, por causa disso, acabam sendo exatamente essa transição, né? Esse próximo passo, assim, na escala da cinefilia. Eu fiquei pensando aqui o motivo de tantos pais gostarem do Tarantino, que pensei assim, se não é porque, de certa forma, o Tarantino meio que funciona, assim, que acho que um grande ponto de referência dos filmes de Tarantino é o cinema tá New Hollywood dos anos 70 e 80, que é um cinema que, de certa forma, nossos pais ou nossos pais, nossos avós gostavam, sei lá, meu pai ama ver, sei lá, Clint Eastwood, Sam Peckinpah e Monte Hellman, etc. E Tarantino meio que essa lembrança de um cinema que eles gostavam muito, de certa forma, que era esse cinema tanto de western como esse cinema de ação, quanto esse cinema meio transgressor, entre várias aspas, dos anos 70, e Tarantino meio que funciona como ele meio que traz de volta esse espírito, aí meio que pode causar essa identificação de, olha, os filmes desse diretor aqui meio que se parecem com esses filmes aqui que eu curtia muito na minha infância, e por isso eu vou, sei lá, vou ver mais desse diretor e vou acabar gostando desse diretor, porque ele tem alguns sinais de estilo que me agradam, porque lembram tais filmes da minha infância, então eu não sei se também tem relação com a certa nostalgia de trazer de volta um passado que era muito importante para essa geração mais antiga. Eu nem sei se eu iria tão fundo assim nessa análise. Eu acho que acaba que muitos pais gostam dele porque ele faz um cinema muito masculino, né? Sim, Tipo, tem muitas coisas do sangue, da ação e do macho alfa que são coisas que atraem o público masculino de um modo geral. E nesses filmes dele dos anos 90 ele trabalhava com um elenco que era muito superstars da época, sim. né? Então, por exemplo, tipo, quando lança o Pulp Fiction, tem o Samuel L. Jackson, John Travolta, eles são grandes nomes, né? Eles são nomes que o público da época tinha como referencial de Star System, assim, né? Sim. Então, eu acho que isso atrai justamente esse público masculino, assim, né? De ter esses galãs masculinos que tem um apelo muito forte com o público masculino, justamente. Só que uma coisa que eu sinto também é que a maneira que ele lida com as referências, que é de uma forma muito animada. Tipo, eu sinto que ele tem um ânimo pra lidar com essas referências, que com o tempo a gente vai meio que vai perdendo o charme pra gente. Mas eu sinto que quando eu coloco ele como principal porta de entrada, é que os outros diretores, eles são portas de entradas por terem uma marca. Só que o Tarantino, ele tem uma marca por referenciar as outras obras, sabe? É por isso que eu acho que ele, entre as portas de entrada, ele é talvez a mais fácil, assim, porque ele meio que vai introduzindo pra você outras coisas e faz você perceber. Você percebe a autoria assim como percebe em Tim Burton, assim como percebe em Pedro Almodóvar, mas você vai meio que percebendo o cinema como tipo, ele tem tudo isso, ele tem todos esses universos aqui. Que o Tarantino vai puxando de todos e você vai meio que tipo, então, o cinema tem tudo isso, eu posso explorar por esse caminho, posso explorar por esse outro. Eu posso tentar ver, sei lá, filmes asiáticos e filmes de samurai, e filmes de tanana, tanana, tanana. E eu acho que isso é uma energia que traz bastante. É um estilo que traz bastante ânimo para que a pessoa vá atrás, assim. A pessoa fica meio que se sentindo como se estivesse cavando uma coisa, né? Escavando umas referências, assim. E falando em estilo, que é um estilo de colagem, que é uma estética que ele consegue meio que é concebida como uma estética pós-moderna, né? Que ele consegue meio que pegar referências de diversas outras estéticas e trazer para hoje. Então, eu acho que uma coisa que conecta tanto com isso do estilo, tanto com isso que você acabou de falar sobre ele ser cineasta, né, que vai meio que dando esses mapas para que um jovem cinéfilo explore outros cinemas, eu acho que é porque o Tarantino provavelmente é o cineasta mais declaradamente cinéfilo, né? Porque tem muitos cineastas que, enfim, fala abertamente sobre não ter o hábito de ver filmes, né? Ou que fica muito fechado na proposta estética e nas temáticas que lhe atraem, né? E não exploram muito outras coisas. O Tarantino é o exato oposto, né? Ele é muito fã de filmografias bastante diversas, né? De vários países, de vários períodos históricos, várias estéticas e abordagens. E no cinema dele ele quer homenagear todas ao mesmo tempo, né? E curiosamente acaba dando muito certo, assim, né? Porque embora eu não goste muito dele, esse mérito eu tenho que dar. Que é muito bem orquestrado, né? O modo como ele faz essa colagem, essa decupagem
de recortes que ele pega em diversas fontes e consegue dar uma coesão muito boa, assim, né? E aí eu acho que acaba sendo o reflexo dessa cinefilia, né? Ele é tão cinéfilo, ele ama tanto cinema, esses cinemas que ele gosta, que esse amor passa muito fácil pra quem assiste, né? A gente sente realmente que tem uma paixão envolvida ali. Que assim, eu acho o mérito que eu posso dar pra ele, de certa forma, é que as colagens, entre aspas, né, do Tarantino são, assim, é um movimento muito orgânico. Ele nunca denuncia explicitamente que o que ele está fazendo é uma recontagem, uma recolagem de diversas referências, como, sei lá, Godard faria, que é o, sei lá, Godard é outro diretor, assim, no outro polo, assim, desse espectro de cineastas cinéfilos, que é um cineasta, assim, que abertamente denuncia no filme que o que ele está fazendo não é um processo original. Só que Tarantino, acho que como ele tem essa vibe mais mainstream, pop, que atinge o maior público, então acho que o que ele faz, de certa forma, é bastante orgânico, de pegar tantas referências dos lugares mais díspares e inusitados possíveis, que ao mesmo tempo que, assim, você imaginaria que o filme ia acabar terminando a coisa super truncada e super não original, de certa forma, não teria uma marca original. Acho que pelo contrário, né? Acho que mesmo com todas as referências, toda essa carga de cinéfilo que ele possui, ele consegue ainda assim construir um estilo muito próprio e meio que mesclar, né, essa sensibilidade pessoal dele com essas referências de uma maneira muito orgânica e que parece muito natural, assim. Acho que se você vê um Kill Bill da vida e você não se interessar em pesquisar sobre o cinema de samurai ou o cinema japonês dos anos 60, você nunca vai desconfiar de que o plot do filme é baseado em pelo menos 5 outros filmes. Tipo, não é uma referência que fica na cara inicialmente. Que é uma coisa tão orgânica, tão bem mesclada com essa sensibilidade americana dos anos 2000, uma coisa pop, ágil, divertida, que não fica uma coisa como se ele tivesse deliberadamente lhe apontando, tipo, olha, essa parte aqui é uma referência a Lady Snowblood dos anos 60. É uma coisa muito mais leve, assim, acho que é uma porta de entrada, tipo, funciona como essa porta de entrada não tão agressiva para os iniciados, de certa forma. Não, mais ou menos, né, Sim, gay? Porque, assim, um público médio, assim, eu, quando vi esses filmes pela primeira vez, eu realmente achava que tudo que tava ali era ideia da cabeça dele. sim, Mas depois que você assiste alguns desses filmes, você percebe que, em muitos casos, ele tá, tipo, literalmente copiando o mesmo diálogo ou fazendo o mesmo plano, sabe? Então, tipo, às vezes é muito literal a referência, assim, né? Tipo... Eu acho que a questão é que ele não tá referenciando uma coisa, tipo, super conhecida, né? Ele não tá sim, referenciando o vestido da Judy Garland em O Mágico de Oz, né? Que sim, qualquer pessoa provavelmente já viu na vida. Ele tá fazendo umas referências mais obscuras, assim, sim, né? Então, como Lady Snowblood não é um filme muito conhecido, ninguém vai captar, quer dizer, a maioria das pessoas não vai captar que aquela sim, cena é um plano idêntico ao desse filme, né? Porque ele tá trabalhando com referencial ali mais lado B, assim. sim, Que é diferente de, por exemplo, sei lá, se alguém vai fazer uma referência a um filme como 2001 ou Cidadão Kane, fica sim, mais óbvio pra todo mundo, porque são imagens que estão mais canonizadas no imaginário popular, né? sim, Tipo, tem diversos filmes que parodiam a cena dos macacos em 2001, e é algo que mesmo alguém que não é muito cinéfilo e não conhece 2001, meio que sente que já viu aquela imagem antes, assim. No caso do Tarantino não tem isso, né? Mas aí eu não acho que é porque ele seja uma referência sutil, assim, né? Eu acho que a questão é que sim. as fontes são mais desconhecidas. Aí, como as fontes são menos conhecidas, de certa forma, tá a impressão, as mais ou menos icônicas, de certa forma, né? Aí o público não tem essa referência inicial, assim, mas ao mesmo tempo, acho que ele também consegue mesclar muito bem, tipo, mesmo nessas partes que ele pega cenas e recria elas, quase plano por plano, linha por linha, ao mesmo tempo é uma coisa tão bem costurada na estrutura geral do filme que acho que mesmo pra quem conhece os filmes não parece um forçado, sabe? É uma coisa muito natural, assim, a referência que ele consegue puxar, que tá tudo tão bem integrado na estrutura do filme, na estética do filme, que essas referências, por mais literais que sejam, ainda assim conseguem se encaixar muito bem. Acho que o estilo dele
consegue se encaixar muito bem em todos esses gêneros e estilos diferentes. Sim, então, e uma coisa que eu acho curioso também, né, que enfim, ele é esse cineasta, né, que surge ali no começo dos anos 90, quando tem esse boom muito forte da discussão sobre pós-modernidade e arte na pós-modernidade, né, e começa a se ter meio que esse consenso entre pesquisadores e teóricos de que a arte na pós-modernidade não vai ser mais definida por uma originalidade ou primor técnico, mas justamente pelo uso de referências, né, pelo modo como um determinado artista vai lidar com a referência ao que foi feito antes dele. E então ele acaba se beneficiando muito, né, de fazer esse tipo de cinema justamente numa época onde o zeitgeist cultural está valorizando muito esse tipo de atitude, né. Mas uma coisa que eu acho curioso é que o Tarantino é esse cineasta, né, que vence esse marco da pós-modernidade por beber muito em outras fontes, né, por ter um cinema de referência, de recortar e colar, mas ao mesmo tempo ele vai passar a ocupar um lugar no imaginário cinéfilo como se ele fosse um cineasta original, né? E assim, não estou querendo acusar ele de não ser original, mas eu digo no sentido de que outros cineastas começam a ser diretamente comparados ao Tarantino, né? Então, basicamente, depois de 94, qualquer cineasta que faz um filme com roteiro espertinho, que se passa no universo masculino e com uma estética meio pop, foi em algum momento comparado ao Tarantino, né? O Danny Boyle com Trainspotting, o Bryan Singer com Suspeitos, o Guy Ritchie com tudo que ele fez na vida, né? Ano passado a gente teve o Ben Wheatley, que lançou o Free Fire, e se você vai na página do Letterboxd, é um monte de gente acusando ele de ser uma cópia barata de Tarantino. E eu acho muito curioso, né, que o Tarantino virou esse referencial de algo a ser copiado, né? Quando o cinema dele é basicamente a desconstrução desse conceito de originalidade, né? Um cinema que vai assumir o fazer cinematográfico como a busca de referências e de mesclar e costurar todo esse referencial do que você gosta, né? E eu acho que em muitos casos, esses cineastas que são comparados com eles têm estilos muito mais próprios, né? No sentido de não serem referenciais tão liberados, assim, né? Tipo, são cineastas que procuram, de alguma maneira, ter uma estética menos ligada, menos diretamente conectada às referências que ele está utilizando, e acabam sendo comparados justamente por causa desse tom meio espertinho, né? Que eu acho algo muito pouco para se comparar esses cineastas a ele, né? Tipo, o cinema do Robert Rodrigues, que é outro cineasta que é muito comparado a ele, tem toda uma discussão ali de uma identidade latina e de um uso de referenciais que são latinos e que são um universo totalmente à parte do que o Tarantino usa, né? Que o Tarantino vai beber muito na cultura negra, na cultura asiática, mas não mexe na cultura latina. E até o Robert Rodrigues vai ser comparado com o Tarantino, sabe? Então é algo que para mim não faz sentido, assim, em termos de crítica cultural. Porque o que tem em comum entre eles era muito mais o marco de uma época, né? Porque o cinema dos anos 90 começa a ter essa pegada mais de ter esses diálogos espertinhos, ter esses roteiros muito baseados em conversas, né? Tipo, ter muitas cenas que são só dois personagens conversando e não mais uma grande trama se desenvolvendo. O Kevin Smith, por exemplo, vai fazer um cinema nesses moldes. Antes deles, o Hal Hartley vai ter um cinema muito centrado na palavra. Então, assim, esse é o ponto no Tarantino que mais me deixa instigado, sabe? Como ele se tornou esse referencial de algo que é copiado. Quando o cinema dele nega, né, essa ideia de originalidade, o cinema dele coloca a apropriação como algo legítimo no fazer cinematográfico, né? Tipo, ele incentiva que se faça isso, e hoje em dia ele seja usado como referencial para deslegitimar o cinema de outros artistas, né? Eu acho curioso essa posição que ele ocupa. Falei pra caralho, queria ouvir um pouquinho vocês, o que vocês acham sobre isso. Achei que foi um desabafo que você fez agora também, assim. Sempre é. Esse podcast é minha terapia. Eu tô colocando vários demônios pra fora. Não, então, o jeito que eu penso... Quando eu falei sobre a questão de ele ser uma porta de entrada e eu achar, às vezes, uma porta de entrada limitante, eu acho que a crítica tem um papel bastante importante nisso, assim, porque talvez não, com certeza, Tarantino ficou canonizado, eu acho que por ele ser cinéfilo, por ele ter esse amor, meio que a galera que também escreve sobre cinema, que também trabalha com, entre aspas, uma paixão por cinema, assim, meio que usa ele como uma âncora fácil, assim, pra, tipo,
pegar coisas e tal. Assim como todo ano tem crítico que diz que tal filme é o novo Kubrick, que tal diretor fazendo um sci-fi é o novo Kubrick, aí vai qualquer coisa espertinha vai ser o novo Tarantino, assim, mais porque ele conseguiu se firmar nesse mainstream. Eu acho que é mais uma coisa de talvez preguiça crítica de buscar outras referências. Então, mas é que eu realmente não sinto que é nesse tom de falar, tipo, esse novo cineasta que tá começando agora é o novo Tarantino, né? Nesse sentido de continuar um legado que o Tarantino começou. Eu acho que a comparação, quando o Tarantino é usado para ser usado de referencial ou comparativo para outro cineasta, é sempre num tom de falar, tipo, esse novo filme do Guy Ritchie é uma versão anêmica do filme do Tarantino. Esse novo filme do fulano é uma versão mal escrita de Cães de Aluguel. Então é sempre nesse tom tipo de usar o Tarantino como a obra-prima original e os outros cineastas tipo de cópias baratas. Mas quando a gente vai pegar os filmes do Guy Ritchie, por exemplo, ele tem toda uma estética e um uso de narrativas que não são características do Tarantino, assim, sabe? O que tem em comum nesses cinemas é só isso mesmo, né? São universos muito masculinos, né, de masculinidades muito violentas, mas que cada um vai abordar de maneiras totalmente diferentes, né, porque enquanto eu sinto que o Tarantino celebra muito essa masculinidade alfa, o Guy Ritchie tenta de alguma maneira rir um pouquinho dela, né? Acho que é um cinema que tem visões de masculinidade que são mais fluidas, mas que acaba que o cinema do Guy Ritchie e desses outros cineastas acaba sendo deslegitimado, né? Porque sempre fica parecendo que eles estão tentando imitar o Tarantino sem ter sucesso, quando eles só estão trabalhando com temas, universos próximos, né? Mas as abordagens, as estéticas e os resultados são muito diferentes, né? Então, e eu acho curioso, né? Porque uma coisa é isso acontecer com cineastas, sei lá, o Hitchcock, né? Que realmente se tornou um marco muito grande de inventar um gênero, né? De inventar um jeito de se fazer um determinado tipo de narrativa, né? Então, obviamente, todo mundo que vai fazer cinema de suspense, thrillers, vai acabar sendo comparado com Hitchcock, que ele realmente é essa matriz referencial. Mas não é o caso do Tarantino, né? Isso que me deixa muito intrigado, assim, né? Como ele conseguiu assumir esse posto, fazendo cinema que, por definição, deveria impossibilitar que o nome dele fosse usado para esse tipo de comparação, né? De deslegitimar alguém por supostamente estar copiando o cinema do Tarantino. Mas eu acho curioso, né? Porque boa parte do que o Tarantino faz, e a gente encontra nesses outros filmes, né? Tipo, que os Suspeitos vai ter também, era muito marco de uma geração mesmo, né? Porque os anos 90 foi uma geração muito de retorno a uma masculinidade, né? Sim. Porque ali nos anos 80 a gente vai ter muito essa questão da androginia e de homens midiáticos que vão brincar com os limites da representação de gênero, outros tipos de masculinidade. A moda masculina fica muito colorida, muito exuberante, enquanto nos anos 90 tudo vai para um tom muito mais sério, né? Tipo, entre essa pegada mais do grunge, essa estética mais suja que volta a imagem de uma masculinidade mais tradicional, assim, né, digamos, uma masculinidade mais de macho alfa mesmo, né? Então esses desses filmes que vão falar mais desses perfis fora da lei, matadores, que são iconografias de hipermasculinidades, né? É meio que um marco dos anos 90, assim, né? Não foi, nem isso foi algo que o Tarantino trouxe pra mesa, né? Já estava acontecendo mesmo antes dele, né? O cinema dos anos 90 vai ter esse tipo de herói masculino que é muito um hipermacho, assim, né? Tipo, então, Sim. eu acho curioso. E eu acho que, falando sobre a superestima do Tarantino nos anos 90, acho que é um gancho interessante para que o Zé Lucas possa falar sobre seu ódio de Pulp Fiction. Eu não odeio Pulp Fiction, só que assim, acho que comparativamente Pulp Fiction deve ser o filme mais aclamado do Tarantino. Junto, eu acho que é a trinca Kill Bill, Bastardos Inglórios e Pulp Fiction. É considerado como os três melhores filmes dele, mas Pulp Fiction ainda é hoje considerado um marco tanto na carreira do Tarantino como no cinema americano nos anos 90. Quando eu acho que meu ódio, na verdade, é mais nesse desbalanço, né? Que o filme mais aclamado do Tarantino, de certa forma, fez com muitos filmes mais fracos dele, comparando com os outros filmes posteriores dele, né? Jack Brown, Kill Bill, Bastardos Inglórios, o próprio
Os Oito Odiados e Django Livre, que eu não gosto tanto. Acho que Pulp Fiction, não entendi, assim, de onde as pessoas tiraram que Pulp Fiction é uma obra revolucionária. Acho que só porque ele supostamente inventou esse método ou trouxe ao mainstream esse método de histórias interligadas que se unem numa resolução muito louca. Então, assim, acho que meu ódio por Pulp Fiction é mais por não entender realmente como ele pode ser uma obra tão valorizada e aclamada, quando na verdade, assim, acho que não. Tem vários outros diretores que no mesmo período que fizeram coisas muito mais, na minha opinião pelo menos, muito mais instigantes e muito mais interessantes, assim, no plano do cinema nos anos 90, como Hal Hartley, Gus Van Sant, o próprio Guy Ritchie, que fizeram coisas, na minha opinião, pelo menos, muito mais interessantes do que o Pulp Fiction, mas que o Pulp Fiction, de alguma forma, acabou sendo esse filme que ganhou o prêmio de Cannes, que é outra coisa que eu também não entendo, assim como o Pulp Fiction ganhou Cannes, e que acabou sendo alçado a esse status de obra que você não pode discutir que é ruim. É uma obra, assim, que tá no cânone e que tem que ser aceita como essa obra perfeita, quando eu acho que é um filme bastante confessional, assim. Acho importante falar depois dessa descida de cacete que Zé Lucas deu em Pulp Fiction, que eu acho ele bastante importante a nível de indústria, né? Assim, tipo, a maneira que ele impactou no cenário do cinema independente lá dos Estados Unidos, começou a abrir portas para outros projetos, inspirou uma caralhada de diretores, assim, que, tipo, junto com a crítica, perpetuaram essa canonização do filme, né? Eu acho que, tipo, até no Prazeres Desconhecidos do Dia Janquet tem menção a Pulp Fiction, por exemplo, tá ligado? Com um filme chinês, assim, pra ver como viajou, assim, o mundo. Aí talvez um dos marcos que tenha segurado mesmo essa posição tenha sido a própria Palma de Ouro em Cannes. Não, então, porque o Pulp Fiction, né, esse ano, ele fez 25 anos, né, e como tava tendo o lançamento do Era Uma Vez em Hollywood, alguns portais acabaram fazendo justamente matérias sobre essa vitória, né, do Pulp Fiction, que foi muito inesperada para a época, né. Tem uma matéria na Hollywood Reporter e no IndieWire, que são basicamente, né, abordagens jornalísticas do mesmo tema, e, Rolou uma treta, né? e elas falam... Não, Oi? queria falar que acho que o assunto, assim, que rolou uma treta pra Pulp Fiction ser eleito, pra ser eleita a Palma de Ouro, né? Que teve toda uma discussão, uma briga nos bastidores. Que no ano do Pulp Fiction era o Clint Eastwood, que era o presidente do júri. Só que os rumores que rolavam era que ele e a Catherine Deneuve, que era a vice-presidente na época, que acho que nem tem esse título mais de vice-presidente do júri, e Clint Eastwood queria que o Pulp Fiction levasse a Palma de Ouro. E a Deneuve queria que a Rainha Margot levasse a Palma de Ouro. E eles ficaram meio que se degladiando, assim, meio que tentando pegar os eleitores para elegerem o filme, meio que quase ter um empate. E o Pulp Fiction meio que ganhou por, tipo, dois faltas a mais, uma falta a mais, porque realmente teve essa briga acirrada entre o Clint Eastwood e a Catherine Deneuve pra ver qual filme seria o vencedor da Palma de Ouro, e Pulp Fiction acabou ganhando, assim, desse empate, de certa forma. Então, a matéria do Hollywood Reporter não entra muito a fundo, né, nessa trade especificamente, mas ele dá muito enfoque para a questão do Eastwood, né, ter deixado claro ao longo do festival que estava achando tedioso ver esse monte de filme numa semana, né? Ele chegou a falar que por ele tiraria 20 minutos de cada um dos filmes que ele viu. Certo. Então já deixou claro ali, né, que ele não gostou de muita coisa que ele viu. O favorito na época era o Três Cores. Três Cores. Como é o nome do Brasil? O vermelho. Não, a parte vermelha, o vermelho. A Fraternidade Vermelha, a Fraternidade Isso. Vermelha. Então, o favorito a levar era a Fraternidade Vermelha. E segundo o Eastwood, né, quando ele foi dar o prêmio, ele disse que foi uma decisão democrática, assim, né, que como estava muito dividido, eles acabaram escolhendo por votar e quem tivesse mais votos ganhasse. E o que eu acho curioso é que no veredito ele falou, tipo, justamente isso, né, tipo, o júri achou que esse filme era original. E eu acho curioso, né, que é mais uma vez o uso do termo original para esse cinema que é muito recortado e colado, né. E para deixar claro, né, não tô querendo dizer que seja um cinema ruim. Enfim, não criativo, né? Tipo, tem uma criatividade, uma originalidade nesse sentido de novidade.
mas ao mesmo tempo não é original nesse sentido de uma matriz, assim, né? De uma. Enfim, é um filme que bebe tanto em referências que é curioso o uso do termo original para definir ele, né? Enfim, é uma desconstrução, né, da própria questão da originalidade. Mas então é isso, eu acho que a questão dele ter ganhado a Palma de Ouro em Cannes foi muito favorecida, né, por ter sido no ano em que o Clint Eastwood era o presidente do júri, e esse burburinho todo que teve em Cannes, né, de ser um filme que concorreu com outros filmes maiores e favoritos, e esse cara americano que estava fazendo o segundo filme dele acabou ganhando, Sim, eu acho que isso deu muita atração pro filme, né, tipo, levantou muita total. atenção. Então acho que acabou que o Tarantino e o Pulp Fiction foi um filme que foi muito favorecido, né, pelo momento histórico, pela ocasião, e acho que isso que meio que canonizou ele como esse grande referencial, né, e acabou que ele não só ganhou Cannes, como ele foi indicado ao Oscar, né, acho que ele levou melhor roteiro original, Sim. e, e se tornou um filme bastante iconográfico, assim, né? Tipo, é um filme que as pessoas usam muita fantasia de Halloween até hoje. É um filme que tem muita frase marcante, assim, né? Que as pessoas repetem. Então ele se tornou esse filme que é um fenômeno cultural mesmo, né? Então acho que é por isso que o Pulp Fiction acaba sendo considerado a obra-prima dele, né? Que acabou se tornando esse marco, né? Esse fenômeno cultural grande demais para ser ignorado, uma iconografia muito forte, uma influência, né, que supostamente ele começou a inspirar vários cineastas depois dele, né, o que eu discordo, mas é o que foi canonizado como verdade. E é isso, né, um filme que nunca vai sair desses livros de 1000 livros para antes de morrer, né, e enquanto os Sim. outros filmes do Tarantino talvez nem entrem, né, porque acho que são filmes assim que, enfim, embora sejam muito amados e cultuados, acho que nenhum deles nunca mais tiveram esse tipo de impacto cultural que o Pulp Fiction teve. Sim. Mas, só pra deixar claro, eu também não gosto, não. Eu acho que é o único filme do Tarantino que eu nunca tive paciência de tentar rever, assim, sabe? Porque eu lembro de achar muito, muito chato. E como fala a crítica da Bell Hooks, que a gente Eu já ia acabou falar sobre não ela agora. discutindo, eu acho que é um filme muito problemático também, assim, né? Principalmente numas questões que eu acho um tanto homofóbicas, assim, sabe? Mas, enfim, isso é outra discussão. Não, mas é uma discussão que a gente vai entrar agora. Pelo menos em cima do texto da Bell Hooks, que vai estar na descrição, recomendamos ler. Só está em inglês, infelizmente. Mas é um texto que ela é muito interessante como ela pega e aborda o cinismo da pós-modernidade através de Tarantino, especialmente da maneira que ele utiliza dessas referências e dessa violência estilizada e dessas formas de empregar certas escolhas estéticas assim que só reafirmam um status quo, que só reafirmam relações de poder, mesmo que utilize delas para rir delas mesmas. Então, o que eu acho bastante simbólico dessa crítica que a Bell Hooks vai fazer, né, e ela faz ainda no ano de 1996, né, quando os únicos filmes do Tarantino lançados eram O Cães de Aluguel e o Pulp Fiction, ela vai fazer toda essa análise sobre enfim, essas coisas que ele representa, né, de uma maneira muito absurda, e ela reconhece, sim, que existe uma potência em falar desses temas de uma maneira absurda, porque ela fala que se você reconhece que aquilo é absurdo, você entende no filme uma crítica a esse status quo, né, tipo, enfim, essas questões, essas relações de poder numa sociedade patriarcal. Mas o problema que ela nota é que justamente que o público parece não reconhecer esse potencial nos filmes dele, né? Parece que o público entende no filme um outro tipo de mensagem, né? E ela falou que a mensagem que a maioria do público acaba pegando dos filmes do Tarantino é que, como nas palavras dela, né? Que a democracia de verdade é todo mundo ter direito a comer merda, independente de sua cor, né? E eu acho isso muito simbólico dela falar, né? Porque nos filmes do Tarantino, ele nunca coloca raça ou gênero ou qualquer coisa que seja como variáveis muito marcantes, assim, né? Sempre fica parecendo que todo mundo ali tá igualmente apto a fuder uns aos outros, assim, né? Tipo, a ferrar um com o outro. E isso nunca é colocado como uma questão, assim, né? E acaba não entrando nesse âmbito da sátira ou da paródia, porque a maioria do público não reconhece como tal, né? O público acaba se alinhando a esse discurso e concordando com ele.
E aí uma frase que eu acho assim que é o epítome da obra do Tarantino, né, que ela coloca no final, é que ela fala que o que ele faz é multicultural, ele faz multiculturalismo ter um twist neofascista chique, né? Eu acho isso muito Essa frase é foda. foda, né? Essa frase é E, incrível. e para mim, assim, mata pau, né? O que o Tarantino tá fazendo, assim, porque ele tá sempre reforçando estereótipos de masculinidade e violência de uma maneira que naturaliza demais, assim, no imaginário do público, né? Tipo, e ao mesmo tempo ele é um cineasta que é venerado por supostamente ter personagens femininas empoderadas e o caralho é quatro, né? Porque boa parte dos filmes dele são protagonizados por mulheres, né? Mas são mulheres que estão sempre subjugadas a um olhar da câmera que reforça o male gaze, né? Então, mesmo um filme como que o Bill, que vai ser protagonizado pela noiva, ou A Prova de Morte, né? Onde acaba com, naquela cena catártica das mulheres se unindo para matar aquele assassino de mulheres, ao longo do filme, né, o regime discursivo da trama vai sempre colocar essas mulheres na mesma posição de sempre, assim, né, de objetos a serem consumidos, e até mesmo a questão do empoderamento delas, né, esse potencial de se defender e de lutar e de atacar, é colocado dentro de uma ótica de uma fantasia masculina, né? Então, as mulheres na Prova de Morte, embora elas sejam, sim, mulheres muito fodas e muito fortes e badass e a porra toda, são mulheres que também, de alguma maneira, funcionam dentro de uma ótica de um imaginário sexual, de fantasia sensual para homens, assim, né? Então, é uma posição, assim... Claro que eu não estou negando, né, o potencial de alguém interpretar esses filmes como filmes feministas e como boas personagens mulheres, né? Mas eu acho que, embora no roteiro e na narrativa isso seja uma verdade, o discurso visual que ele cria acaba negando isso, né? Acaba podando essas possibilidades e acaba sendo só um reforço desse olhar masculino e heterossexual como dominante, como detentor do olhar e do verdadeiro poder da imagem. Eu só queria deixar claro também, né, que a Bell Hooks, no texto dela, né, que eu espero que vocês leiam, ela vai focar muito também na questão de raça, assim, né, da representatividade de raça que os filmes vão ter. Mas eu achei melhor não abordar esses temas aqui agora, e não foi nem por uma questão de local de fala, mas é porque, enquanto ela está considerando esses filmes, o Jack Brown e o Django Livre ainda não foram lançados, né? Então, acho que a questão de raça nos filmes do Tarantino acabaram mudando bastante depois desse texto. Diferente das questões de gênero e de classe, que é o que a gente acabou comentando aqui, que meio que se manteve um padrão nessa filmografia dele, né? Então, no texto ela vai abordar essa questão de raça, mas se caso alguém de vocês for ler, é importante manter em mente sempre que ela está se referindo a esse momento histórico onde só existiu o Cães de Aluguel e o Pulp Fiction. Após essa reflexão sobre o texto de Bell Hooks, nós vamos falar sobre nossos filmes favoritos dele. Ok, gente, então... acho que o meu filme favorito, Tarantino, até o momento, por enquanto, chega a ser o Bastardos Inglórios. Acho que principalmente porque eu acho que é o filme, de certa forma, mais fechadinho, assim. Não pode ser que é o filme que mais funciona narrativamente, mas é o filme mais focado do Tarantino. Acho que eu sempre prefiro o Tarantino quando ele se controla, assim. Que eu sempre acho que os filmes dele são muito expansivos. Ele sempre tenta cobrir muita coisa nos filmes. Sempre tenta meio que pegar mais do que ele consegue. Mas acho que tanto o Bastardos Inglórios como Os Oito Odiados, que é um filme que, assim, eu gosto médio, mas eu acho um filme interessante, que acho que são dois filmes em que ele meio que exerce esse papel de controle, assim, é uma história muito focada, tem uma série de personagens muito bem definida, e acho que o olhar dele é muito restrito a esses personagens. Ele não tem aquelas loucuras narrativas de colocar, né, narrativas interligadas, ou não faz uma coisa super maluca. Acho que é o filme mais convencional dele, por assim dizer, por ser muito bem estruturadinho nessa narrativa clássica e de ter uma história muito focada. E acho que também é um filme que, de certa forma, mais consegue trabalhar de maneira consistente e coesa essa coisa, tantas referências, que acho que é o trabalho em que ele consegue aplicar de maneira mais orgânica esse papel da referencialidade no cinema dele, como acho que é um filme muito interessante no próprio ato que ele faz de reescrita
da história. Que eu acho que o Tarantino sempre foi um diretor que sempre tomou muitas liberdades, tanto nessa questão de assumir uma referencialidade muito clara como parte da sua obra, como também na questão dos filmes históricos dele, por assim dizer, entre várias aspas, ele também tomar as liberdades no âmbito de reescrever uma história que já está escrita, de certa forma. Então, tanto filmes como Django Livre, como Os Odiados, como eram feitos em Hollywood, que a essa reescrita da história, acho que nos Bastardos Inglórios, essa mudança, essa liberdade narrativa tem uma finalidade que eu acho muito poderosa, assim, de reescrita de uma história, de mudar os lados vencedores, de dar uma agência, dar uma voz a esses personagens que de certa forma seriam marginalizados. Então eu acho que esses problemas de representação feminina, de referencialidade excessiva e meio desconexa, de certa forma, tudo isso meio que se alinha para uma função assim que eu acho muito quase catártica assim no final do filme e que tudo isso serve para meio que criar um filme que eu acho muito rico, assim, não só pelo controle do que o Tarantino consegue ter da narrativa, mas da própria potência que ele consegue alcançar a partir desses traços autorais que nos outros filmes eu achava às vezes divertido, às vezes interessante, mas na maioria das vezes eu achava meio muito fraco, assim, muito insípido, não via a potência que as outras pessoas viam nas obras dele. Então, por esse motivo, Os Bastardos Inglórios, melhor filme dele. Meu filme favorito do Tarantino é Kill Bill Volume 2, porque, relembrando aqui, eu sinto que ele se torna dramaticamente mais interessante que o primeiro, e também tipo, considero ele bem contido, assim, sabe? Tipo, tem uma... A divisão de filmes, ela demarca muito bem uma diferença para algo, tipo, muito estilizado, como é o primeiro, e algo mais focado na jornada interna da personagem em si. Porque é como se fosse permitido a noiva, enfim, a Beatrix Kiddo explorar essas outras personas dela, assim. Porque na época eu lembro que eu via muito, tipo, a Beatrix Kiddo e a noiva, e meio que os outros nomes que ela recebia, eu não lembro de ter assimilado tanto assim, mas, tipo, porque eu já fui desenvolvendo um interesse em coisas assim, essas coisas de persona e tal, é porque a noiva se enquadra muito com personagem cartunesca, né? Como é o primeiro filme em si. E aí no segundo tem um foco maior na Beatrix, nessa mulher tem outras identidades, como Black Mamba, e aí tem a Mami. Eu não vou entrar em uma questão polêmica que é possível ler nesse filme específico, ele enxergar a humanidade máxima dessa mulher, o retorno ao controle de sua humanidade, quando ela toma o papel de mãe e tal, assim, mas tipo, talvez a cena que mais me marcou na filmografia do Quentin Tarantino, assim, é a conversa entre Beatrix e Bill, porque foi uma decepção em algum nível na época, mas encontrar esse confronto tão menor se comparado com o clímax da primeira parte meio que me apresentou uma outra forma, assim, de ver conflitos e tal. Foi algo muito gostoso de assistir, fiquei até com vontade de rever agora falando, só pra ver todas as emoções passando pela passagem da Uma quando ela encontra com a filha, assim, de novo e tal. E a trilha sonora também é muito boa. Acho que assim, Tarantino, que tipo, eu adoro música em filme, né? Vai meio que Tarantino, eu acho que ele me desenvolveu essa coisa em mim, a maneira que eu me interesso em música sendo usadas em filmes, assim. E é isto. Então, bom, o meu favorito dele também é o Bastardos Inglórios, né? Que, na verdade, é o único que eu realmente gosto muito, assim, né? Que eu acho um filme realmente genial, incrível e revi várias vezes e reveria de novo hoje. Declarando, né, de vez que eu sou a grande Kakuri aqui do grupo, né, que quando o Léo foi ver o Django Livre com o pai, ele estava ali nos seus 13, 14 anos, e eu vi Bastardos Inglórios quando eu estava com meus 14, 15 anos. O Django Livre eu fui ver quando eu já estava na faculdade, né? E assim, o Bastardos Inglórios, né, foi um filme que, desde a primeira vez que eu vi ele, eu achei ele muito divertido, assim, né? Foi a primeira vez que eu achei realmente delicioso ver um filme do Tarantino, que eu degustei os diálogos. Eu acho que tem uma sagacidade ali, nesse tipo de diálogo que se estende durante muito tempo, que combina muito com a estrutura do Bastardos Inglórios, né? Porque esses diálogos quase sempre são em momentos onde existe uma tensão de que talvez é um problema grande e como o que está em jogo ali é o assassinato de Hitler
essa tensão de se vai dar certo ou não vai dar certo acaba tendo muito impacto, assim, né, no público. Acho que ele é o filme mais eficaz, né, nesse uso do diálogo prolongado como construção de uma atmosfera. E eu acho que em termos de cinema mesmo, assim, né, de direção, mise-en-scène, a porra toda, é um momento da carreira do Tarantino onde ele se vê mais maduro, assim, né? Eu acho que é o filme dele mais redondo, né, como o Zé Lucas disse, assim. Eu acho que é um filme que é muito polido, assim, né? Um filme muito sem arestas, assim, né? Onde tudo tá num lugar muito bom, assim. É um filme, tipo, maturidade mesmo. E tem alguns problemas, né, que me incomodam, assim, em termos de representação feminina e tudo mais, mas de todos os filmes dele, é o que eu menos tenho problemas, assim, né? Primeiro que eu acho que é o filme que provavelmente dele que menos tem o uso da N-word, né, da palavra com N usada para se referir pejorativamente a pessoas negras nos Estados Unidos. É um filme onde as mulheres, até boa parte do filme, não tem nenhum tipo de destino muito terrível, assim, né? Onde elas têm uma função narrativa maior do que geralmente é ofertadas para elas dentro de filmes do Tarantino, assim, né? Tanto a Shoshana quanto a personagem da Anne Kruger são muito bem desenvolvidas, assim, né? São personagens muito ricas. E eu acho que também todo filme do Tarantino tem essa questão de ser meio que uma carta de amor ao cinema, né? E no Bastardos Inglórios, aquele final que acontece numa sala de cinema e tem toda aquela questão do poder do cinema enquanto é, criar novas histórias, né? Criar novas possibilidades, que eu acho que isso é muito bonito, assim, né? Então, eu acho que no fim das contas, o Bastardos Inglórios é o filme do Tarantino mais eficaz em todos os sentidos. É o que tem um roteiro mais eficaz, é o que é uma carta de amor ao cinema mais eficaz, é o que a direção dele é mais eficaz, então acho que é o filme dele onde ele estava no melhor momento, assim, né? E, inclusive, uma coisa que eu penso desde a primeira vez que eu vi é que no final, quando o Brad Pitt tá fazendo a suástica lá na cara do último nazista, ele fala, eu acho que eu fiz a minha obra-prima, eu sempre achei que era uma piscadinha do Tarantino pra gente, assim, né? Que ele Total. estava assumindo aquele filme como a obra-prima da carreira dele. E é isso, eu sinto que o Bastardos Inglórios tem esse potencial mesmo de obra-prima, sabe? Que é uma coisa que eu nunca tinha sentido em nenhum outro filme do Tarantino. E eu lembro que na época que ele lançou, ele foi um filme que pouca gente gostou, assim. Eu lembro que esses amigos com quem eu fui ver no cinema, muitos deles que eram fãs do Tarantino saíram bastante decepcionados, né? E muita gente criticou a questão de reescrever a história e tudo mais. E eu fiquei muito feliz, né, que agora recentemente saiu uma lista, uma matéria da IndieWire, né, que perguntaram para vários críticos qual era o melhor filme do Tarantino, e o Bastardos Inglórios ganhou. Então eu fiquei feliz, que eu acho que o Bastardos Inglórios está finalmente recebendo esse reconhecimento como o melhor filme do Tarantino, que, enfim, era um posto canonicamente e indiscutivelmente do Pulp Fiction, né? E eu acho que talvez o Bastardos Inglórios esteja num processo de ser redescoberto e canonizado nos próximos anos. É isso, pessoal. Falamos sobre nossos filmes favoritos do Tarantino. E lembrando que nessa quinta-feira estreia Era Uma Vez em Hollywood. Se possível, se a gente conseguir ver, vamos falar no nosso próximo episódio sobre tipo, nossas impressões, o que nós achamos quando assistimos. E se a gente não gostar, né? A gente sempre tem, assim, um lugar reservado no nosso Falei Dia da semana, né? Então, assim, inevitavelmente, ele Olha, vai aparecer, ele vai aparecer. Da minha parte, grandes possibilidades dele sair figurando no Hollywood da semana que vem. Vocês são horríveis, minhas meninas. E agora vamos para o nosso querido quadro Hollywood aí, que é aquele quadro da semana que falamos sobre momentos, memes, vídeos, filmes, séries, qualquer coisa que fez a gente ficar completamente desgostoso com a vida. Pode começar, Zé Lucas. Então, eu falei odiei, eu achei no Twitter de Leonardo. Brincadeira, gente. Eu falei odiei da semana. Não sei se vocês sabem, mas estreou o novo filme da franquia Velozes e Furiosos, que é o Velozes e Furiosos Hobbs and Shaw. E assim, a crítica, acho que já é um discurso meio passado, assim, de que a crítica odeia Velozes e Furiosos, porque agora Velozes e Furiosos passou por uma revitalização, assim, tanto de público quanto de crítica, e tá todo mundo amando o filme, basicamente. Só que, como sempre, né, tem umas pessoas meio chatas que sempre ficam com aquele mesmo papo de, nossa, não, o cinema blockbuster está acabando com a arte, olha o que está fazendo com o cinema.
10 salas no multiplex tá passando o novo filme de Velozes e Furiosos e vocês não estão dando chance pro novo filme da Moldova ou pro novo filme de Fatih Akin. Tipo, como se assistir Velozes e Furiosos e gostar de Velozes e Furiosos fosse necessariamente um sinal de que tem, sei lá, inferioridade intelectual, de que você é uma pessoa menos refinada intelectualmente, ou que você é uma pessoa burra por gostar de Velozes e Furiosos, quando assim, o papo tá errado desde o início, assim, acho que eu acho muito errado você colocar esses juízos de valor em filmes de se você gostar de tal filme, você automaticamente é menos inteligente ou menos refinado artisticamente do que a pessoa que fez, sei lá, Tarkovsky e Bergman. E outro ponto, na verdade, também é que, assim, acho que Velozes e Furiosos sempre foi uma franquia que sempre cumpriu muito bem o que ele se propunha, que é ser filmes divertidos, filmes que entretêm o público e que tem essa e que assim são filmes que tem essa ação muito dinâmica, muito megalomaníaca de gente dirigindo carros em pistas que obviamente não existem no mundo, mas que também são filmes muito divertidos de se ver, são filmes muito gostosos de assistir, assim, aquele filme que você entra no cinema e não sente o tempo passar, assim, que, assim, acho que a gente tem que admitir que a gente, quanto ditos cinéfilos, a gente não vive só de cinema de arte, a gente não vive só vendo filmes da década de 50, filmes franceses, tá no Velho e Vague, a gente também gosta de ver uns filmes assim pra se divertir, pra desopilar, pra ver uns homens gostosos na tela, assim, andando de carro. Então, assim, acho que é um juízo, assim, meio bobo, assim, achar que só porque você gosta de assistir filmes de ação ou filmes de blockbusters, assim, filmes que têm esse objetivo realmente de trazer um público pro cinema para se divertir, para passar o tempo de maneira descompromissada, que você automaticamente se torna uma pessoa mais fútil ou mais superficial do que aquelas que assistem Tarkovsky, fazem maratonas de Bergman. Então, meu valor é basicamente isso. As pessoas chatas que não deixam a gente gostar dos filmes que a gente gosta. Olha, muita gente diria que o nosso programa é esse tipo de programa de gente chata não deixando as pessoas gostarem do que elas gostam. Mas eu entendo sua indignação, como diriam os companheiros do Choque de Cultura. Mas é isso, né? A questão aí que tá sempre em jogo é essa obsessão com bom gosto, assim, né? Sim. Tipo, esse status de boa arte, má arte, assim, né? Tipo, e essa coisa das pessoas realmente esquecerem, né? Que cinema também é uma indústria de entretenimento, assim, né? Não é simplesmente arte, né? Então tem outras coisas em jogo, assim, além do valor artístico de uma obra. Henrique, sua vez. Bom, gente, o único filme que eu vi essa semana que eu realmente não gostei, que eu dei uma nota negativa no meu Letterboxd, é um filme nacional, mas como semana passada meu Valeu Odiei já foi um filme nacional, e eu realmente não quero pegar fama de uma pessoa que não apoia, e que gonga, e que detona, e que destrói o cinema nacional na internet. Eu decidi que não vou falar desse filme, mas fica aí no ar pra quem quiser descobrir qual filme é, só juntar 2 mais 2 e olhar lá no meu Letterboxd. Então eu vou falar do outro filme que eu vi recentemente, e não é que eu não gostei, eu achei um filme bom, mas eu fiquei decepcionado. Então acho que se encaixa na proposta do Valeu Odiei, que é o filme que no Brasil recebeu o título maravilhoso de Fé Corrompida, do Paul Schrader, né, o First Reformed, que é um filme que está desde o ano passado aí bastante badalado, figurando em várias listas de melhores do ano, muito amado por vários cinéfilos, inclusive os meus colegas de podcast, né? E Você que eu tava tem ouvindo todo o muita direito coisa de estar assim. errado. Eu ficaria. Não, deixa de falar, ficaria calada. Vai, fala, amiga. Concordarei com tudo. Eu estou desde o ano passado, né, recebendo todo esse hype em cima do filme, né, ouvindo as pessoas falarem sobre como é maravilhoso, genial, obra-prima amada que merecia mais indicações ao Oscar e não sei o quê. E tava com preguiça de ir atrás, né, porque eu não sou muito fã do Paul Schrader, né, eu acho que os filmes que ele fez, o roteiro, são filmes que eu não gosto, assim, né, não gosto do Taxi Driver, não gosto do Toro Indomável, não gosto de Hardcore. E sempre acho um tom muito moralista, né? Então eu tava com bastante medo de ver o filme dele por causa desse reconhecimento dele enquanto uma pessoa moralista.
Mas como o filme entrou recentemente no catálogo do Telecine Play, eu falei, acho que agora é o momento de dar uma chance, né? E assim, o filme tem muitos méritos, né? Eu acho que ele consegue criar uma atmosfera ali meio melancólica que é muito eficaz, assim, né? A Amanda Seyfried tá num papel incrível. O ator que faz o personagem do marido dela também tá muito bom, assim, né? Tem uma cena com esse ator que me deixou bastante emocionado e que eu chorei. E é uma cena muito cedo no filme, né? Então ali eu tava achando que realmente ia ser esse filme incrível, obra-prima que me convenceram. Mas, a partir ali mais ou menos da meia hora, 40 minutos de filme, eu fui achando que o filme estava indo para um caminho assim que começou a me desagradar demais. E o Paul Schrader, moralista que eu conhecia, se fez presente, né? Porque, enfim, o filme fala sobre essas questões de... Não quero dar spoiler, né? Para quem ainda não viu. Mas como o filme aborda desses temas de questões ambientais, assim, eu acho que ele escolhe caminhos, assim, que são bastante moralistas, assim, né? Por exemplo, vai ter todo um segmento, uma cena enorme, que é basicamente o personagem do Ethan Hawke e um outro cara mais velho reclamando dos jovens, assim, sabe? Falando, esses jovens de hoje, eles não querem nada com nada, e é uma juventude do imediatismo, e blá blá blá, e eles fazem o que eles querem, e não tem responsabilidade. Que é um discurso, assim, né? Que é sempre meio infantil, né? E claramente moralista. E que se reconhece, assim, né? Que a geração Z, que é os jovens que ele critica no filme, é uma geração que tem se preocupado muito com questões ambientais, né? Tipo, que literalmente, em alguns lugares do mundo, são quem tá... É a geração que está mobilizando, né? Movimentos de mudanças sociais. E o filme escolhe, né, não reconhecer isso, ou por preguiça, né, ou por puro senso comum, assim, né, de sempre colocar os jovens nessa posição de alienados e de pessoas que não têm responsabilidade, assim. E, enfim, o filme pega uns caminhos meio bizarros, assim, o personagem do Ethan Hawke vai meio que numa trajetória de ocupar o lugar do marido da Amanda Seyfried, que, enfim, eu não curti. E a discussão que o filme faz sobre questões ambientais, eu acho, tipo, muito didática, assim, de um jeito que é muito bobo, sabe? E os meus colegas de podcast, por exemplo, odeiam o Christopher Nolan, né? Porque eles reclamam que ele é muito didático, mas o filme faz isso. Tem uma cena que é um jantar, onde tem um empresário, assim, e é praticamente uma aula de como o aquecimento global funciona, assim, sabe? Enfim, aí eu achei que é um filme meio mal elaborado, digamos assim, sabe? Eu acho que ele tem um didatismo que é meio emperrado, assim, meio engessado, e um tom moralista demais, e umas escolhas narrativas que minam um pouco as potências dele, né? E uma coisa que me fez gostar menos do filme é que eu assisti ele logo depois do filme francês que chama O Professor Substituto, que entrou em cartaz no Brasil mês passado, e que é um filme que vai abordar do mesmo tema, só que pela visão justamente da geração Z, né? E eu acho que é um filme muito mais potente, assim, que faz uma discussão muito mais refinada dessa questão dos impactos ambientais que a gente vai viver nos próximos anos. E, enfim, foi um filme que... É um caso onde dois filmes abordam um tema muito próximo, né? E um deles escolheu caminhos discursivos que me agradam mais, assim, né? Que eu acho mais potentes. E talvez tenha sido potencializador para me fazer gostar menos do Fé Corrompida. Então, meu Valeu Odiei dessa semana vai pro Fé Corrompida. Não porque é um filme ruim, reconheço que é um filme 3 estrelas, tem muitos méritos, mas porque foi um filme que não cumpriu o hype que vocês me prometeram. E é por isso que é o meu Valeu Odiei da semana. Disse tudo, amiga, certíssima. Vai se fuder, cachorra. Eu acho que a gente podia fazer... Animado. Eu acho que a gente podia fazer um bloco todo episódio que é basicamente Henrique vendo filmes que a gente ama, só que ele acabou não gostando dos filmes. Eu acho que ia render momentos maravilhosos. Mas isso é basicamente a minha vida com vocês, assim. Sempre tem um filme que todos vocês amam e eu detesto. E aí também acontece o oposto, né? De ter filmes que eu amo e fico tipo, meu, vocês precisam ver esse filme que vai ser incrível. Aí ou vocês simplesmente não assistem, ou quando vocês finalmente assistem, vocês não acham tudo isso, né? Que nem aconteceu com O Colo, da Teresa E o Villaverde. Death Note, tá? Que é um filme que eu insisti muito pra vocês verem. Não, Death Note ninguém nem assistiu, Eu né? assisti esse O Death ano. Note eu não vou nem comentar. Death Note eu assisti esse ano. Então, Graças a mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas o então, Colo... eu posso debater? Não. Não, pode, vontade, Tem uma- espaço, o microfone tá na sua mão. Mas o motivo que eu... Porque, tipo, eu tenho problema com moralismo também. Só que o motivo que eu não percebi exatamente o moralismo no filme
É porque eu não percebi essa cena, tipo essa cena que você disse dos caras reclamando sobre geração Z e tal, como um discurso do filme, tanto quanto é algo que pessoas dessa idade fazem, sabe? Eu vi mais uma coisa meio que, tipo, essas pessoas que são culpadas por isso, tipo, essa geração, esse empresário, essas empresas, essas instituições que são culpadas por terem feito a Terra chegar até onde ela chegou. E eu acho que o filme implica elas nisso e elas têm reações de, tipo, terceirizar os problemas, culpar os jovens, culpar as coisas assim, mas que eu não sinto que tá no discurso do filme em si. Exatamente porque eu sinto que a personagem da Amanda Seyfried e do namorado dela se encaixam meio que nessa geração futura que tá tentando fazer alguma coisa, sabe? Apesar dela tá perdendo esperança, assim, por não ter uma base de alguma, talvez uma instituição maior, assim, porque, tipo, o Ethan Hawke começa tendo a fé dele em Deus, mas ela se vê abalada após certas vivências que ele segue, que a gente não vai falar sobre por motivos de spoiler, né? Mas que, tipo, eu não encarei como o filme sendo ou minimizando a geração Z ou sendo moralista pra cima dela, assim. Então, aqui a questão é que o personagem da Amanda e do marido, né, eles já são tipo uma geração Y ali, né, que no filme é colocada na posição de adultos, né, então eles têm essa legitimidade do discurso, e eu acho que o ponto é que o que eu acho que, né, localiza o filme nesse discurso de que não é só o discurso do personagem, mas o discurso do filme em si, né, na minha percepção, é que o personagem do Ethan Hawke, né, ele é essa figura opositora, né? Então, toda vez que vai ter algum personagem mais velho que é um símbolo de culpabilização do aquecimento global, né, da crise ambiental, como, por exemplo, o dono da empresa, o Ethan Hawke sempre vai funcionar como a oposição desse personagem, né? Então, de alguma maneira, ele é o pêndulo moral dentro da história, né? Então, ele acaba sendo um pouco a voz da mensagem que o filme quer passar, né? Então, eu acho que ter essa cena onde é ele a pessoa que está reclamando dos jovens, e isso não é confrontado de nenhuma maneira, porque o outro cara que conversa com ele está concordando com o que ele está dizendo, e depois a gente não vê mais aqueles personagens jovens, eles não têm nenhum tipo de arco, desenvolvimento, e não tem ninguém para pontuar, né, o modo como é uma geração que tem um empenho ativista. Eu acho que acaba se tornando um pouco o discurso do filme, né? Porque é uma coisa que foi dita por um personagem que é o pêndulo moral da narrativa e que foi naturalizada, né? Porque não foi contraposta de nenhuma maneira, assim, né? Aquela cena aparece e tem isso também, né? Uma cena assim que não tem um papel narrativo muito forte, né? Porque ela envolve personagens que só aparecem naquele momento. Então, se você tirasse ela ali do filme, a história continuaria a mesma, né? Então, parece que é uma tentativa do Paul Schrader, assim, de fazer um posicionamento específico sobre como os jovens estão acomodados nessa situação que não foram eles que criaram, assim, sabe? Onde eles são mais vítimas do que qualquer pessoa, assim, né? E, enfim, eu acho que é um discurso meio esse senso comum de sempre, de colocar o jovem nessa posição de alienado e acomodado, e de tirar um pouco da responsabilidade das gerações que vieram antes, né? Outra cena também nessa mesma pegada que me incomoda um pouco é aquela cena que as crianças vão na igreja e ele conta aquela história sobre como no período da escravidão os escravos que fugiam se escondiam naquele espaço, né? Eu acho essa cena de um mau gosto tremendo, assim, porque ela pega essa história que foi uma experiência muito específica de uma cultura, né, de um povo, e coloca mesmo meio que num tom do tipo, existe esperança no futuro de que a gente vai conseguir sobreviver às coisas, porque no passado da humanidade já tiveram humanos que passaram por situações piores, e por situações terríveis, de muito sofrimento e privação, e sobreviveram, né? E eles lutaram por essa sobrevivência, então não tem por que a gente não fazer o mesmo. Mas eu acho muito delicado colocar esse tipo de discurso, porque, mano, ele tá basicamente comparando o modo que os escravos lutaram por sobrevivência e liberdade com a questão da crise ambiental, sabe? Tipo, eu acho muito. Enfim, não é bem mau gosto o termo que eu quero usar, assim, sabe? Mas eu acho que ele cria uma simetria, assim, que é um pouco desrespeitosa, assim, sabe? Com o histórico da escravidão nos Estados Unidos, assim, né? Porque
é uma situação totalmente diferente, assim, né? Eles foram um povo que foi abduzido do país deles, colocados num novo contexto, então eles não tinham nada a perder, né? Eles estavam ali num outro tipo de relação com essa luta por sobrevivência e liberdade, né? Que é diferente de uma crise ambiental, onde é todo um sistema a nível global que está contra a sobrevivência das pessoas, né? Mas, enfim, essa é uma discussão muito longa, mas tem essas pequenas cenas que não são necessariamente para narrativa, que eu acho muito moralistas, que me incomodam e que, como elas são cenas soltas, né, dentro da história, me parecem que estão ali só para o Paul Schrader fazer posicionamentos sobre o que ele acha do mundo contemporâneo, assim, sabe? Que são posicionamentos de puro senso comum, assim, e um discurso mal informado sobre os temas que ele está abordando. Entendi. Seu ponto, no caso. Não quer dizer que concorde. Não. Meu valeu odeio vai para Henrique. Alô, Que tá aqui. mas já seria um Não, mas revigorante você não estar reclamando do seu Twitter e reclamar de mim. Eu ia achar até melhor. Não aguento mais. Dessa vez eu não vou reclamar do Twitter, não. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai esperar eu descobrir do que eu vou reclamar, porque eu percebi que eu não tenho um valeu odeio exatamente. Eu posso não ter. Pode, velho. Ninguém é obrigado a odiar uma coisa toda semana em nome de uma formalidade, de um quadro, de um programa. Porque realmente Seu Twitter estava tranquilo essa semana, então. Seu Twitter, meu Twitter não teve... tava Amém, né? tranquilinho essa semana. Amém. Reclama Então é das isso. pessoas reclamando de Euforia, do final de Euforia. Quem reclamou do final da Euforia? Eu não posso. Eu queria que a gente passasse um episódio dessa série sem citar Euforia. Porque eu percebi que a gente citou em todos. Gente, quem reclamou? Todos. Ah, mas Essa. a série do Millennium faz assim, né? Ela toma conta É um fenômeno cultural, toma conta do status quo. Beleza, pessoal? Esse foi mais um programa Valeu Odiei. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês odiaram, comentem. Falem pra gente. Saiam esculhambando a gente em todas as nossas redes sociais. Valeu Odiei. Twitter, Instagram, Facebook. Gente, eu quero hater, eu quero bater boca com hater, minha gente. Cadê? Eu quero... Inclusive, Zé Lucas está tentando, viu? Porque Zé Lucas fica instigando lá no... Verdade, no Twitter ele fica chamando pra xincha mesmo. É que ninguém tá vendo, né? Mas ele tá tentando fazer A polêmica. a confusão acontecer. Ai, meu Deus. Mas sim, gente. E essa semana, né, segundo rumores, estaremos em novas plataformas. Ou estou errada? Quando esse programa for pro ar, já é pra ele ir pro ar nas novas plataformas. Exatamente. Se tudo correr como planejado. Se tudo correr como planejado. E vai ocorrer como planejado. E apoie um cinema nacional. Mesmo que for pra falar mal depois nas suas redes sociais, é importante que a gente vá no cinema, compre o ingresso, divulgue. E tem isso também, né? Não é só porque alguma pessoa falou mal de um filme que é um motivo pra você não ver, Isso. né? É importante que você veja os filmes, enfim, crie sua própria opinião. Se você não quiser ver, tudo bem também, né? Mas não deixe de ver só porque tem pessoas falando mal. Porque às vezes você está se privando aí de um filme incrível pela opinião de terceiros. Uma dica Exato. que eu deixo pra vocês. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até mais. Assim, tchau, gente. Beijo, gente. Até semana que vem.